Oi pessoal, bom dia, estão me escutando? Perfeito. Bom, então eu vou falar para vocês um pouco do que eu estou chamando de deep control, que seria, né, o controle profundo. Então, quantos que são aqui da computação? Que é a grande maioria. Tem alguém da engenharia por aqui? Alguns, ótimo. Vamos dizer que tem 10 a 20%. Bom, então, a gente vai falar um pouco de uma coisa que é muito próxima da engenharia. Então, normalmente, os alunos de engenharia conhecem, né, os problemas de controle, estudam, né, controle linear, controle não linear, e a gente vê coisas desse tipo. Então, isso aqui é um trabalho de disciplina de um aluno que estava no YouTube. Que aí é um dos problemas mais clássicos de controle. Você tem um robozinho, você tem um pêndulo, e aí a gente atua para poder fazer o controle desse pêndulo, para que ele fique sempre na mesma posição. Ok? Esse é um problema clássico, né? E ele está em vários lugares hoje, né? Se a gente for parar para pensar onde que o controle está. A gente tem esse problema, por exemplo, em aviões, em carros. Quando a gente coloca o nosso carro, por exemplo, com um controlador de velocidade, ele está ajustando quanto de combustível que ele está colocando para ele manter aquela velocidade, certo? Ele está colocando mais velocidade, colocando menos velocidade. Quando a gente fala também de processos industriais, então um processo, por exemplo, de você está beneficiando o alumínio, beneficiando o metal. A gente tem um forno e esse forno é ajustado a temperatura. Essa temperatura a gente tem uma temperatura ideal, mas em função das condições do ambiente, de quanto que a gente tem ali de material, ela tem que ser ajustada. Ok? Cidades também, né? Então imagine, a gente tem uma comporta que está controlando quanto de água vai passar. Essa comporta também ela é ajustada para deixar uma certa quantidade de água passar, por exemplo. Ou geração de energia. A energia a gente não armazena, a gente tem que produzir o que vai ser consumido. Então é uma coisa que fica ali ajustando com o tempo, certo? Então o controle é muito utilizado, só que o controle tem ficado cada vez mais complexo. Então aqui a gente está vendo um exemplo que é simples, né? Que nós temos um motor com a ação de ir para um lado e para o outro, e a gente pode trabalhar talvez com velocidade. Só que hoje os problemas estão ficando cada vez mais interessantes. A gente tem uma grande quantidade de entradas que têm que ser tratadas, ok? E uma grande quantidade de atuações que podem ser feitas. Então aqui um exemplo, né? Seria um controle moderno hoje, né? Que você já deve ter visto, talvez, esse vídeo na internet. É um Tesla andando sozinho. Então, a partir desse momento, a gente tem muito mais informação, né? Esse carro, ele tem dezenas de sensores, ele tem radar, ele tem câmera, ele tem sensor de distância, ele pega informações também, por exemplo, de um mapa online da estrada, para saber qual que é o caminho que ele deve estar. E atuação, o que ele tem de atuação? Ele tem muita coisa, né? Porque ele controla o volante, ele controla o acelerador, ele controla o freio, ele controla a seta, ele controla uma grande quantidade de coisas, né? Então, é um problema de controle, mas é um problema de controle que é muito mais avançado, certo? Veja então como que a coisa ela mudou com o tempo. E aí esse vídeo aqui ele é um pouquinho longo, eu não vou mostrar ele todo não, mas basicamente é o carro andando, né? E ele tendo que lidar com pessoas, com situações inusitadas, por exemplo, vamos dizer que aparece aqui um animal no meio da pista, certo? Então é um problema que é um pouquinho mais complexo, né? Do que aquele que a gente viu anterior, né? Mas é onde as coisas hoje estão muito interessantes. Então, não só nessa parte de controle industrial, controle
de veículos, robôs, etc. Mas a gente tem uma parte também interessante que é a personalização. Então, só para comentar um trabalho recente, né, teve um professor nosso, Erickson, que ele foi para Berkeley, ele ficou um tempo lá, e ele estava contando da pesquisa que ele estava desenvolvendo. Lá em Berkeley, eles estavam fazendo um sistema de conforto no veículo, que eles ajustavam se a janela do veículo já está aberta ou fechada, estava ajustando o ar-condicionado, estava ajustando várias coisas para que a pessoa se sentisse confortável. E aí, repare, né, a gente não está mais falando só de informações que são informações muito precisas, reais, né? Quando a gente está falando de controle de velocidade, a gente tem velocidade, porcentagem que você está jogando ali de pedal, certo? São coisas muito fáceis de medir. Mas conforto é muito impreciso, né? É uma coisa difícil da gente saber o que é. Então, reparem que um sistema desse hoje tem que considerar as coisas mais loucas, por exemplo. E aí, como foi meu dia? Eu dormi bem? Hoje está úmido? Como que está o dia hoje? Certo? Eu estou com pressa, eu acabei de chegar no meu carro e eu estava correndo para poder chegar aqui na palestra, então está muito quente, eu estou com o corpo quente, então o carro vai ter que diminuir a temperatura. Eu vejo que é um problema assim, bem complexo. E essas são as grandes aplicações hoje que a gente tem, né, de automação, de informatização das coisas cotidianas. Os problemas mais simples, então, por exemplo, né, o que eu mostrei lá de controle de pêndulo, controle de indústria, esses já estão todos resolvidos. A gente tem que tratar muito hoje com esse aspecto pessoal, com o controle, com uma grande quantidade de entradas e uma grande quantidade de saídas. Então, aqui são os desafios que a gente tem hoje, né? Primeiro, que eu já mencionei, grande quantidade de entradas, grande quantidade de saídas. O segundo, que é diferente, por exemplo, dos sistemas de controle que a gente aprende no curso de engenharia. Que uma forma da gente fazer o controle é a gente conhecer qual que é a dinâmica do sistema. Então, você sabe, por exemplo, que no pêndulo, ele está sujeito à força de gravidade, ele está ali, né, com um preguinho numa posição, então eu consigo mapear muito bem como que vai ser a dinâmica das forças envolvidas. E aí, os métodos tradicionais, você usa esse modelo da dinâmica do sistema para fazer o seu controle. Agora, quando a gente pega um problema igual o carro autônomo, qual que é a função que mapeia a entrada da saída? Não tem, né? Não é nada óbvio. Então, a gente basicamente tem aquele problema de controlar o carro, mas como que faz? Não tem a menor ideia, né? Então, a gente tem que derivar uma relação entre entradas e saídas que não existe. Okay? E quando a gente fala de conforto, né, tem o aspecto do retorno indefinido. Então, muitas vezes, eu estou tentando ajustar o ambiente para uma pessoa que ela não consegue me dar muito bem o feedback. Okay? Eu não sei se a pessoa está confortável ou não, não sei se se o ambiente está adequado ou não. Okay? Às vezes eu sei muito depois, quando a pessoa manda lá no YouTube ou num site que for, uma reclamação do seu serviço. Okay? Então, essas são as dificuldades que a gente tem. Bom, legal, né? Então, falei que essa é uma palestra de controle, mas a gente não vai ver as técnicas clássicas de controle. O que eu vou falar para vocês hoje é mostrar a 30 mil pés de altura como que funcionam esses mecanismos hoje de controle, principalmente considerando a ideia de aprendizado por reforço. Okay? Então, hoje, todas essas aplicações que eu falei, em geral, a gente usa algum tipo de aprendizado de máquina e, normalmente, ele é na forma de aprendizado por reforço. Na base, ele é aquilo ali. A gente tem um agente, o agente ele está em um certo estado e ele vai atuar
no ambiente, ele vai fazer uma atuação. Depois que ele faz uma atuação, ele vai verificar o que aconteceu no ambiente. Tipicamente ele recebeu uma recompensa. E essa recompensa é muito importante, que é a forma que a gente tem para aprender. Ele vai aprender na tentativa e erro, executando várias ações, e com o tempo ele vai perceber quais que são as melhores ações. Okay? Então essa é a forma que eu coloquei aqui da moda, né, para resolver os problemas de controle, porque é onde as pessoas estão investindo o tempo. Tá, legal. Então, como que funciona esse sistema de controle? Aqui nós vamos construir os sistemas do mais básico até o mais avançado, e aí vocês vão ter uma noção de como que isso funciona. Para começar, vamos pegar ali uma máquina de cassino, okay? Em que a gente tem 2 braços, e aí, em função do braço que a gente puxa, a gente pode ganhar um prêmio. Okay? E aí, a grande dúvida é, bom, qual dos braços que eu vou puxar? E aí, como que a gente resolveria isso? Como que vocês fariam? Se a gente pegar, então, né, assumindo que a gente tem uma quantidade razoável de dinheiro no bolso, a gente vai começar a puxar essas alavancas e guardar um histórico. A alavanca em que eu perceber que eu estou ganhando mais vezes é a melhor. Então, esperando que tenha probabilidades diferentes, né? Se tiver uma alavanca que eu ganhe mais dinheiro, eu vou começar a apostar só nela. Agora, pode acontecer que eu vejo também que as 2 alavancas têm a mesma probabilidade, que puxando elas eu ganho o prêmio. Aí, nesse caso, eu posso ter uma estratégia diferente, né? Que é puxar ou uma ou outra, não faz diferença. Okay? Aqui a gente já vem com um conceito de aprendizado por reforço, que é a política. A política vai definir qual ação que você vai realizar. Então, nesse caso, a política vai ser: puxo a alavanca, por exemplo, que me dá maior retorno. Okay? Eu estou tentando maximizar o meu ganho, que seria a soma das recompensas. Beleza? Então, nesse caso aqui, a gente não precisa ter a noção de estado, a gente só precisa ter a noção de ação. Então, sabendo quais são as ações, qual é a recompensa esperada para cada ação, a gente tem a melhor ação. Ok? Então, basicamente, ali está textual o que eu falei. E tem uma outra coisa que é importante também. Vamos imaginar que ali dentro da nossa máquina, né, existe um mecanismo, existe um algoritmo que ele muda as probabilidades de retorno, as probabilidades de você ganhar o prêmio. Então, ele começa a aprender o que você está fazendo. Nesse caso, então, o que vai acontecer? A gente vai ter que mudar de estratégia. Ok? E aí, para a gente poder identificar uma mudança de estratégia, a gente não pode só ficar executando a nossa política em que a gente tem sempre o maior ganho. Certo? Porque senão, é aquela história, né? É igual os avós da gente falam, né? Ah, eu fui criado assim, eu vou continuar fazendo as coisas assim. Se você continua insistindo daquela forma, você pode perder uma situação em que você ganha mais. E aí isso é um dilema que é a investigação e acumulação. Isso aqui eu coloquei esses termos que normalmente a gente encontra em inglês, e o problema de explore e exploit, quando a gente traduz para o português, são muito parecidos. Mas aí, então, eu estou usando esses termos. Exploration, que seria investigação. Então, de tempos em tempos, o ideal é que eu saia daquela minha estratégia ótima e tente uma nova estratégia para poder ver se eu consigo um ganho melhor.
Okay? Essa é a exploração. E tem o exploitation. Exploitation é aquela história, bom, um time que está ganhando a gente não mexe, então eu vou continuar utilizando aquela estratégia para poder acumular os meus ganhos. E por que acontece isso? Porque normalmente esses sistemas, a gente está usando eles em produção e o ambiente em produção pode mudar. Mas eu ainda quero ter um bom desempenho, né? Eu não vou colocar, por exemplo, meu produto no mercado e vou deixar ele lá rodando aleatoriamente para poder aprender a melhor estratégia, né? Senão os clientes vão fugir do meu serviço. Então eu tenho que ter um esquema em que ele tente utilizar a melhor estratégia conhecida, mas de tempos em tempos ele tente identificar novas estratégias. Okay? E aí esse é um dos grandes problemas que a gente tem na aprendizagem por reforço. Porque em função do exploration and exploitation, se eu faço muito exploration, rapidamente eu identifico, né, todas as ações possíveis, quais são os ganhos possíveis, e aí eu tenho certeza muito grande de qual que é a melhor ação. Agora, se eu só fizer isso, aí eu tenho um problema, porque enquanto eu estou aprendendo, eu não estou tendo bons ganhos. Okay? Então, por causa disso que a gente tem que ter um balanço entre exploration e exploitation. Bom, legal. Então, nós vimos esse primeiro, que seria a máquina do cassino. Agora vamos ver uma aplicação que também é tradicional, é um robô. Então, um robô, ele está andando em um espaço. Esse espaço é dividido em quadrados. E aí ele tem ações do tipo esquerda, direita, para cima, para baixo. E aí eu quero saber qual ação que eu vou tomar quando eu estou em uma certa posição. Então, nesse caso, aí nós temos a noção de estado, que vai ser a posição em que o robô vai estar, e nós temos as ações. E aí a gente quer, por exemplo, chegar em uma posição final. E aí, nesse caso, né, como que seriam as recompensas? Eu poderia ter, por exemplo, a seguinte forma: se o robô chega no estado final, ele ganha recompensa 1. Se ele não está no estado final, ele tem recompensa 0. E aí o problema que a gente resolve é o seguinte: eu quero achar a política que vai definir como que eu chego mais rápido naquele estado final. Ok? Essa aqui é a ideia. E aí, para isso, então, a gente vai procurar, né, o caminho mais curto. E aí, como que eu vou fazer isso? Primeiro, né, eu tenho que modelar ganho. Como eu comentei para vocês, eu posso ter uma situação em que o ganho vai ser a soma das recompensas. Eu dou recompensa 1 quando eu chego no meu estado e 0 nos outros estados. Ou eu poderia, por exemplo, fazer o seguinte: recompensa menos 1 para todos os estados que não são estados terminais. Então, o objetivo do meu agente é chegar mais próximo do 0. Então, chegar menos negativo possível para diminuir o caminho que ele vai andar. Okay? Então, é muito importante também, principalmente em um modelo desse, que a gente não tem uma definição de quais são as recompensas, a gente identificar qual seria o melhor modelo de recompensa. Bom, legal. Então, como que eu resolvo esse modelo tabular? De novo, né? Não seria aprendizado de máquina se não fosse tentativa e erro. Então, o que a gente vai fazer aqui é que, no início, quando a gente não sabe nada, nós vamos andando aleatoriamente no espaço até que um momento a gente vai chegar no estado terminal. Se a gente fizer várias execuções desse robô, desse agente, devagarzinho a gente vai aprendendo qual que é o melhor caminho. Ok? E como que seria isso? A gente tem, por exemplo, ali, quando eu chego no
estado terminal, eu sei que eu gastei, por exemplo, 13 passos para poder chegar. Então, eu tenho, por exemplo, a minha recompensa que é 13. E foi um caminho aleatório que eu fiz. Então, no final do meu caminho, eu sei que ali eu tive um ganho, né, que foi a soma das recompensas, de 13. Eu posso depois ir voltando nesse caminho e consigo começar a colocar valores. Okay? Então, nesse caminho que eu percorri, considerando que o meu ganho foi de 13 no final, eu posso verificar que no passo anterior ao final eu teria recompensa de 1 e o meu ganho total acumulado seria 12. No passo anterior, o meu ganho acumulado, a recompensa seria de 11 e assim vai. Certo? Então a gente começa a ter valores em cada estado que a gente verifica. Bom, qual que seria meu ganho se eu estivesse naquele estado? E aí, legal, eu tenho os ganhos. Mas como que eu derivo o que eu vou fazer? Qual é o melhor caminho? Aí a gente vê ali com aquela situação. Imagine que a gente está com um robô no centro, a gente tem 4 estados possíveis, esquerda, direita, acima e abaixo, com aqueles custos 20, 14, aqueles custos não, desculpa, aqueles ganhos 20, 14, 13 e 10. Bom, qual seria a melhor decisão naquele caso? Seria andar para o estado que tem o maior valor, certo? Então, a gente identifica que para aquele estado, das 4 ações, as 4 direções que eu posso tomar, a melhor estratégia seria ir para cima, porque eu estou maximizando os ganhos futuros. Ok? Então, no final das contas, os modelos que nós temos hoje, eles vão fazer isso. Quando a gente tem estados e ações, eles vão tentar maximizar entre as opções possíveis, né, qual que vai ser a ação. Aqui a gente tem um exemplo, ok, que vocês vão ver, os retornos eles estão pequenos, não está muito fácil de ver, mas existe um estado final. Aqui está, ó, aqui a recompensa é 1. Perto dele, a gente tem também recompensas menos 1. Então, quando o robô estiver andando aqui, tem também esses pontos cinzas que ele vai evitar, ele não pode andar aqui, são movimentos legais. Mas reparem, se eu vier por aqui, eu tenho que evitar esse estado, porque eu vou ter uma recompensa negativa, e eu tenho que evitar esses estados. Então, a minha trajetória teria que ser alguma coisa assim. Ok? Bom, e aí a gente vai executando e a gente vê os valores aqui. Ok? Então, se eu executar várias vezes, eu começo a identificar qual que seria o meu retorno médio, né, em cada estado. E aí, né, a gente está vendo as cores, identificando qual que seria o retorno. Então, reparem, vamos pegar o estado que o meu mouse está aqui. Ele tem recompensa menos 0,11. O esquerdo e o direito são ações inválidas. Para cima, eu tenho recompensa menos 0,01. Para baixo, eu tenho recompensa menos 0,51. Então, aqui, quando eu for definir minha política, o que eu vou fazer? Eu vou querer ir para cima, né? Aí eu vou clicar nesse botão aqui, ó, atualização da política, e vocês vão ver que a política definida foi para cima. Ok?
essa é a forma que os modelos que a gente chama de tabulares, quando a gente tem um espaço de estados, eles funcionam. Então a gente vai atualizando qual é a recompensa esperada dos estados, e de tempos em tempos essas recompensas podem mudar, então a política pode mudar. Vamos ver aqui se eu consigo gerar um momento que a gente muda a política. Aqui, ó. Aqui a gente tem uma situação que nós vamos mudar a política. Reparem que nesse estado, que está o mouse, ele está com a recompensa de menos 0,14 e ele está falando que ele vai para baixo. Só que agora, depois de rodar várias vezes, a gente percebeu que esse estado ao lado aqui, ele dá uma recompensa de 0,81. Então reparem, o ideal é que eu atualize então a setinha para que eu vá para esse valor de 0,81. Ok? Então reparem, é um modelo que eu executo várias vezes, a gente vai atualizando as recompensas e aí eu sei qual ação que eu tenho que tomar. Ok, gente? Legal. Então tem esse problema que eu já sei resolver e ali eu tenho, né, o meu espaço, que ele tem várias posições, e naquele exemplo, se eu não me engano, a gente tinha um espaço que era de 10 por 10. Vou puxar mais um slide aqui, está na internet por causa das animações, por isso está um pouco lento. Mas repare, se eu tenho um espaço de 10 por 10, eu tenho 100 estados. E se eu estou andando de forma aleatória, vai demorar muito para eu poder andar em todos os estados, certo? Então eu vou ter um problema grande, que eu vou ter estados que eu nunca passei, que eu não sei qual seria a recompensa. Ok? Para que eu consiga ter o melhor caminho, a melhor política, eu vou ter que rodar esse modelo aqui milhares de vezes. E aí vem um grande problema, legal. E se eu começar a usar essa modelagem com sistemas reais? Que a gente vai ter uma grande quantidade de estados, a gente vai ter uma grande quantidade de ações. Então, por exemplo, acabou de entrar ali no fundo, né, o Gilson, que é um aluno de doutorado que trabalha comigo, que ele está trabalhando com um sistema de gerenciamento de redes Wi-Fi. E aí, só no nosso sistema de gerenciamento, a gente tem uma grande quantidade de ações, para vocês verem aqui, ó. Eu tenho canais que eu posso definir de atuação da rede e potências de transmissão do sinal da rede. Então, só de canais eu tenho 11. E, tipicamente, eu devo ter umas 20 potências que eu posso utilizar. Então, 11 vezes 20, eu já estou com 220 ações possíveis que eu tenho que avaliar. Aí vai complicar, né? E se eu quiser que o meu agente, ele jogue videogame? Então ali eu estou com o Atari, que é um videogame antigo, né? Só o Atari, se a gente quiser que o sistema olhe toda a imagem, identifique qual é a melhor ação, vamos ver quantos pixels tem ali na imagem. O Atari, ele tem 160 por 192 pixels. E aí cada pixel pode ter uma cor diferente. Eu tenho que identificar se é água, se é terra, tenho que identificar se é navio, né? As cores, a gente tem a opção que eu tenho 16 opções de hue e 15 de luminância. Então a gente tem 16 vezes 15 que vão dar o total de cores na paleta que a gente tem. Então multiplicando isso, a gente tem 7,3 bilhões de combinações. Imaginem então, eu tenho um sistema, né, um agente, que ele tem 7,3 bilhões de estados possíveis para explorar. Não vai aprender nunca, né? Então, nós precisamos melhorar o nosso modelo.
Aí aqui vou dar um exemplo para vocês que a gente consegue ver como que melhoraria o modelo. Vamos pegar um outro problema de controle, que era um joguinho antigo, né? Lembra lá dos... Vocês lembram do Lemmings? São da época do Lemmings? Que tinha que atirar um míssil e aí você tinha o ângulo, tinha a força. É similar aqui. Então eu vou lançar o meu míssil, eu tenho que definir qual é o ângulo e qual que é a energia que eu vou colocar para poder ultrapassar uma barreira. Esse caso é interessante porque o que pode acontecer? Tem 3 trajetórias ali, né? Tem azul, amarelo e vermelho. Se eu vejo que na trajetória amarela eu não consigo passar a barreira, eu já aprendi uma coisa para qualquer outra trajetória que use menos energia que aquilo. Certo? Eu não tenho que tentar a trajetória azul. Eu já sei que a azul não vai funcionar. Então a ideia é como que eu consigo utilizar o que eu aprendi com um estado e incorporar esse aprendizado em outros estados. Ok? Essa que é a ideia que nós vamos usar aqui para que a gente consiga fazer sistemas que funcionem com bilhões de estados. Bom, quando a gente pega, né, o mapa daquela outra aplicação que eu mostrei online para vocês, vocês vão ver uma coisa interessante. A gente poderia pensar o seguinte: bom, em vez de eu ter a recompensa sendo um valor em cada estado, e se eu tiver uma função que, dado a posição x e y, me dá qual seria a recompensa? Porque, reparem, uma coisa interessante é como a gente tem o estado terminal aqui, deste lado, a gente vai ter uma tendência que quanto mais você caminha para, no caso aqui, a direita de vocês, né? Quanto mais a gente caminha para a direita, maior deveria ser a sua recompensa, certo? E se a gente olha para baixo aqui, a tendência é que quanto mais a gente caminha para o centro, maior deve ser a recompensa. Então, eu poderia pegar uma função e utilizar essa função para definir qual seria o ganho. No caso lá, por exemplo, do meu problema, que é do projection, a gente poderia ter uma função que a minha recompensa vai ser o ângulo multiplicado por uma constante mais velocidade multiplicado por uma constante. Legal. Só que eu não sei qual que vai ser o valor dessa constante. E aí, o meu problema de aprendizado vai ser o quê? Calcular as duas constantes A e B. Ok? E aí, olha que legal, eu posso fazer o seguinte. Eu posso executar uma vez com essa trajetória amarela, com esse ângulo, essa velocidade, eu vejo que eu tenho ganho 0. Legal. Então aí eu guardo esse valor. Depois eu executo esse aqui, eu tenho ganho 0. Depois eu executo o vermelho, que ele finalmente passa, eu tenho ganho 1. Com esses exemplos, eu posso utilizar aquela função, e aí, né, é um algoritmo de minimização, que a gente, usando um problema de otimização, a gente encontra os melhores valores de A e B. Beleza? Legal. Então, esse seria o método. E aí vocês devem estar pensando, legal, Daniel, mas no caso aqui você falou que quando está chegando mais perto do centro, a recompensa tem que ser maior. Mas e no caso do carro autônomo? Qual que é a função que eu vou utilizar? Então, estou mudando um problema por outro, né? Basicamente. É exatamente isso. Então, para problemas clássicos, igual aquele ali do projétil, a gente pode ter um modelo físico, mas para problemas mais complicados a gente não tem. E aí, como que a gente resolve isso? Aproveitando, né, que o Nilo acabou de vir aqui, né, como que a gente resolve os problemas hoje com aprendizado profundo? Joga uma rede neuronal. Porque a rede neuronal, com uma grande quantidade de entradas e uma grande quantidade de saídas,
ela vai aprender qual que vai ser a relação entre entrada e saída. Ok? Então, por isso que talvez vocês já devem ter visto, né, o chamado de aprendizado por reforço profundo. Ele é profundo por quê? Porque no lugar da gente ter uma tabela com os retornos, para definir qual é o retorno dado um estado e uma ação, a gente utiliza uma rede neuronal. Ok? Bom, então, falando isso, vocês com 30 minutos, 35 minutos, eu dei um crash course em aprendizado profundo. Tá? Lógico que vocês não vão sair daqui especialistas em aprendizado profundo, mas vocês sabem toda a intuição que leva a, por exemplo, um curso de aprendizado por reforço. Okay? Aí tem um tanto de detalhes que vocês vão aprender em um curso de aprendizado por reforço, tá? Mas agora eu vou mostrar para vocês o tanto que isso aqui é legal. Esse primeiro gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês foi de um artigo de 2015 em que foi proposto o Deep Q-Learning. Esse foi um artigo que os autores, eles pegaram vários jogos de Atari e eles foram executando aprendizado por reforço, aprendizado profundo, e eles viram qual que era o desempenho do algoritmo deles comparado com testadores de videogame. Então eles pegaram vários testadores de videogame e eles jogaram, viram qual que era o placar. Todas as linhas que estão abaixo, aqui, ok? É onde o algoritmo de aprendizado foi pior do que o humano. Todas as outras aqui, a gente tem um desempenho que foi melhor do que o humano. Ok? E aí, vocês podem ver o artigo, mas é interessante que a gente vê que o aprendizado demorou 1 hora, 2 horas jogando videogame. Então, com 2 horas, o sistema ele já era melhor do que o humano em todos esses jogos de Atari aqui. Ok? Legal. Então, quando a gente tem essa função, são os métodos que a gente chama de aproximação por função, e no caso eu mostrei uma função que aproxima, que seria uma rede neuronal, a gente tem coisas interessantes. Por exemplo, uma coisa muito legal é que as entradas, elas podem ser valores reais, elas não precisam mais ser valores discretos. Então, quando a gente tinha ali o modelo do robô, a gente tinha estados que as posições elas tinham que ser discretizadas, a gente tinha os quadradinhos. Agora não, agora a gente pode, por exemplo, ter uma entrada que é um valor que é infinito, ele varia ali no espaço à vontade, porque a função ela consegue trabalhar com isso, diferente de um modelo, que é um modelo tabular. Okay? Outra coisa também, quando a gente tem quando a gente compara o modelo tabular com uma aproximação por função, normalmente a gente tem uma economia de memória. Okay? Porque os coeficientes da rede neuronal, eles têm a tendência de ser em menor quantidade do que a quantidade de estados que a gente teria na tabela. Okay? O problema que a gente vai ter é o quê? É o cálculo mais complexo. Uma rede neuronal ela tem uma computação que é complicada na sua atualização, mas também a gente não consegue ganhar em tudo, né? Legal, então vocês sabem a intuição. E aí rapidinho eu vou falar um pouco das perspectivas, né? E por que que esse controle inteligente é interessante, por que que eu estou mostrando isso para vocês, se a Google já usa, né? Qual que é o interesse disso? Então, além das aplicações, que é uma coisa interessante, então, vocês aplicarem isso na sua empresa, aplicarem em uma pós-graduação, na iniciação científica, nós temos também problemas que são relacionados à forma que você modela, como que você tem as características esperadas. Aí vou colocar alguns videozinhos. Esse aqui é interessante, é uma palestra do TED,
que é comentado, bom, e aí, a gente vai ter realmente aquele apocalipse, igual Exterminador do Futuro, que os robôs eles vão matar a gente? E aí, a opinião ali da apresentadora é que não, porque a gente vai ter um problema que é o seguinte: o aprendizado de máquina, ele é muito burro, ele vai tentar minimizar o que a gente definiu para ele, e muitas vezes isso gera coisas inconsequentes. Então, muito provavelmente, a gente vai rir do computador em vez da gente ter medo do computador. Então, aqui vamos ver esse vídeo. Aqui, a gente está ensinando o robô a andar, ok? E aí vamos ver as coisas que ele fez. Isso aqui é uma forma de andar, não é? Ele está progredindo, não está? Ele está cobrindo terreno. Mas não é o que a gente espera, né? Passa um outro aqui, que é esse. Esse aqui é um robô que tem uma perna, e o objetivo é chegar no final do caminho. Aí, reparem a solução que o robô fez. Isso é o que a gente espera. Queria dar uma adiantada aqui para vocês verem. Tá chegando. Essa parte é um pouco longa, mas aí agora, olha esse desenho, porque o objetivo era desenhar um robô com pernas, e aí eles criaram esse robô. É um robô com uma perna gigante que, se ele cair, ele chega lá no final. Então é muito perigoso esse tipo de coisa, porque a gente ganha o que a gente programou. Se a gente programou restrições suficientes ou insuficientes, aí geram problemas. Um problema que é muito importante de aprendizado por reforço é esse exemplificado aqui pelo NEST. O NEST, não sei se vocês conhecem, mas é um sistema de climatização que é muito usado, né, em país frio, e ele ajusta automaticamente a temperatura do ar-condicionado. E ele funciona muito bem, tá? Mas aqui tem uma coisa muito curiosa, que é o seguinte: hoje a gente espera que tudo funcione instantaneamente, certo? Então, imagina, igual eu falei lá do exemplo do Ericsson, do carro que te dá o melhor conforto possível. A gente pode ter um modelo que é o conforto para a maioria das pessoas. Mas se você for uma pessoa diferente da maioria, você vai entrar no carro, vai usar o sistema inteligente, o sistema não vai funcionar e você vai sair assim: pô, que carro ruim, vou vender esse carro, esse negócio não funciona. Porque a gente espera que tudo funcione imediatamente. E a gente viu aqui que aprendizado por reforço, a base dele é o quê? Tentativa e erro. Então, se a gente não dá uma quantidade suficiente de tentativas, ele nunca vai chegar no que é a sua sensação de conforto. Ok? Então, esse é um problema real, porque as pessoas esperam que o sistema funcione de primeira, mas claramente, pela técnica, não vai funcionar de primeira. E aí, como que a gente procura resolver isso? Aí tem técnicas que são, por exemplo, a transferência de aprendizado, em que você já tem um sistema pré-treinado que funciona para a maioria das pessoas, que aí você tenta ver se ele vai funcionar para aquela pessoa. Ou, por exemplo, em função de informações de outros sistemas, vamos dizer, do ar-condicionado do seu carro, quando você chegar no hotel, então o sistema de controle do hotel vai saber: olha, o Daniel gosta de temperaturas mais elevadas. Essa é a transferência de conhecimento. Ok? Outra coisa, garantias de desempenho são muito importantes. Então, esses algoritmos a gente viu que, eventualmente, eles convergem para a melhor resposta.
Mas a pergunta é, você quer estar dentro de um carro até que ele eventualmente acerte? Não, né? Você quer que ele funcione sempre com a melhor resposta. Então é muito importante também a gente conseguir, nesses métodos, saber que ele está funcionando bem. Ok? Uma coisa a gente falar, 99% do tempo ele funciona como esperado. Mas aí, e se eu for o coitado que está no 1%? Né? Então eu quero ter garantias de que isso vai funcionar. E isso ainda é muito difícil com qualquer algoritmo de aprendizagem de máquina. E finalmente eu vou fechar aqui com um caso divertido, tá? Que é o problema que o sistema pode ser inteligente, mas ele nunca vai conseguir prever a criatividade do ser humano. Eu coloquei aqui, no exemplo, uma máquina de lavar. Isso é um caso que meu pai me contou tem mais de 20 anos. Ele trabalhava numa empresa que fabricava dispositivos, fabricava eletrodomésticos. E o Brasil tem, né, gosta dessas máquinas que a gente coloca a roupa por cima. Na grande maioria dos lugares a gente coloca, né, a roupa do lado. O brasileiro sempre esquece alguma roupa, né, e quer parar no meio e colocar as roupas ali, né? E aí essa fabricante, ela começou a ver que o Brasil vendia muito essas máquinas também, mas estava vendendo muito máquina de lavar na Índia. E o mais curioso é que estava vendendo essas máquinas de lavar em restaurante. Mas assim, pô, mas o que está acontecendo? Por que está vendendo máquina de lavar para restaurante, né? Aí, não sei tanto que vocês gostam de comida indiana, igual eu, mas vocês já viram essa bebida aqui, o lassi? É uma bebida à base de iogurte. O iogurte é muito bom para a gente comer com comida apimentada. Então, o que o pessoal identificou? Opa, essa máquina de lavar é ótima para fazer 50 litros de lassi de uma vez para poder vender no restaurante. Então, assim, que sistema de controle que vai identificar que algum dia isso iria acontecer? Complicado, né? Bom, gente, então, para fechar, é isso, né? Espero que vocês tenham visto que é uma técnica bem interessante. A gente tem visto, né, que a aprendizagem de máquina hoje é o grande hype, a grande moda, né? E realmente a tendência é que muitas coisas vão ser revistas para a gente, utilizando o aprendizado de máquina, utilizando o controle, usando aprendizado por reforço, pode ser que melhore muito dos sistemas que a gente tem hoje, ok? E aí, né, aqui no FMG, né, no PPGCC, a gente tem vários cursos hoje que tratam dessa parte de aprendizado de máquina, de controle inteligente, né, que é o meu curso. E aí convido vocês a fazerem parte, né, dessa transformação, dessa digitalização, seja aqui no PPGCC, ou seja vocês utilizando essas técnicas. Obrigado, gente.